vídeo de hoje, nós iremos resolver alguns exercícios envolvendo números inteiros. Então temos uma série de exercícios aqui, acompanhe a nossa resolução. 1. Represente em números positivos ou negativos. Letra A. Lucro de R$ 2.500. Se é lucro, temos um número positivo, portanto, mais 2.500. Item B. Profundidade de 1.500 metros. Profundidade é um número negativo, então ficamos com menos 1.500. Item C. Crédito de R$ 275. Crédito é um número positivo, logo ficamos com mais R$ 275. Item D. Prejuízo de R$ 227. Prejuízo é um número negativo, logo menos 227. Item E. Altitude de 1.563 metros. Altitude é um número positivo, logo mais 1.563. F. Temperatura de 25 graus acima de zero. Se está acima de zero é positivo, logo mais 25. E item G. Débito de R$ 220. O débito é negativo, logo menos 220. Questão número 2. Considerando os números menos 5, mais 4, menos 1, mais 7, menos 2, mais 5, menos 4, 0 e mais 2, resolva. Letra A. Represente estes números na reta numérica. Então a gente vai construir uma reta numérica, né? Vamos fazer um traçado aqui, ó, e vamos marcar os números aqui, ó. De preferência já vamos marcando na ordem crescente, né? Então vamos começar pelo menor deles, que é o menos 5, marquei aqui o menos 5. Depois eu marco aqui o menos 4. Faço um risquinho aqui, ó, porque a gente não tem menos 3 na nossa lista. Pulo para o próximo, que é menos 2, marco ele. O próximo, menos 1, marco ele. O próximo, 0. Marquei aqui. O 1 não precisa, não tem na lista. Pulo para o próximo, 2, mais 2. Passo o 3, marco mais 4 aqui. Marco mais 5. Deixo um tracinho em branco aqui, porque não tem o mais 6, e finalizo com o mais 7. Então está aqui construída a nossa reta numérica. Item B. Qual é o maior número e o menor? Nessa nossa listagem, o maior número é mais 7 e o menor número é menos 5. Item C. Qual é o antecessor e o sucessor de menos 5? Antecessor, menos 6. Sucessor, menos 4. Item D. Escreva o número oposto e o módulo de cada um destes números. Então a gente vai pegar os números listados lá no enunciado e vamos montar a seguinte tabelinha aqui com 3 colunas. Na primeira coluna a gente tem os números, então a gente já coloca aqui o menos 5, o menos 4, o menos 2, o menos 1, o 0, o 2, o 4, o 5 e o 7. Na segunda coluna nós temos o oposto, e o oposto é aquela ideia de trocar o sinal do número. Então o número menos 5 fica 5, o menos 4 fica 4, o menos 2 fica 2, o menos 1 fica 1, o 0 continua sendo 0, o 2 vira menos 2, o 4 vira menos 4, o 5 vira menos 5 e o 7 vira menos 7. Já o módulo ele faz referência à distância, e a distância é sempre um número positivo. Então, comparando a distância em relação ao zero, qual é a distância, o módulo de menos 5? É 5. A distância até o menos 4? 4. A distância até o menos 2? 2. A distância até o menos 1? 1. A distância do zero é 0. A distância até o 2 é 2. A distância até o 4 é 4. A distância até o 5 é 5 e a distância até o 7 é 7. Logo, quando a gente fala de módulo, a gente está falando de distância, e a distância é sempre um número positivo. Questão número 3.
Um funcionário irá sair de uma câmara frigorífica. Dentro dela, a temperatura que marca o termômetro é de menos 15 graus Celsius. Fora dela, a temperatura é de 25 graus Celsius. Determine a diferença entre essas temperaturas. Então, quando fala de diferença, está falando da operação de subtração. A gente vai pegar o maior valor, 25, colocar ele entre parênteses, né? Menos o outro número que é menos 15, também entre parênteses. E aí a gente lembra que quando a gente tem aquele menos ali fora dos parênteses, ele troca o sinal do termo que está lá dentro. E aí a gente fica com 25 mais 15. E aí 25 mais 15 vai dar igual a 40. Logo, a nossa diferença é de 40 graus na temperatura. 4. Calcule. Item A. Entre parênteses, menos 10, mais, entre parênteses, mais 18. Então, aqui não tem sinal de menos fora dos parênteses, só tiramos os números dos parênteses e ficamos com menos 10 mais 18. Então, pensando naquela ideia, devo 10 e tenho 18. Menos 10 mais 18, isso vai resultar em 8. Item B. Entre parênteses, menos 23 mais menos 6. Tiramos os parênteses, ficando com menos 23 menos 6. Aquela ideia de novo, ó. Devo 23, devo 6, então devo 29, ou seja, menos 29. Item C. Entre parênteses, mais 51, menos, entre parênteses, menos 77. Aí aqui é o seguinte, o 51 a gente tira do parênteses normalmente, só que aquele menos ele troca o sinal do próximo termo, então a gente vai ficar com mais 77. E aí 51 mais 77 vai dar 128. Item D. Entre parênteses, menos 12, menos o mais 25. Aí a gente tira o menos 12 do parênteses, fica menos 12, e o menos ali vai trocar o sinal do 25, aí ele vai virar menos 25. E aí, devo 12, devo 25, usando aquela ideia que a gente citou anteriormente, então a gente pode pensar que deve 37, ou seja, menos 37 como resposta para o item D. Questão número 5. João teve a seguinte movimentação financeira em sua conta nos meses indicados. Janeiro, crédito de R$ 1.250. Fevereiro, crédito de R$ 450. Março, débito de R$ 880. Abril, débito de R$ 500. Maio, crédito de R$ 920. Junho, débito de R$ 1.000. Fazendo o balanço financeiro desse período, pode-se perceber que João ficou com quanto? Então, a gente tem um crédito de 1.250, mais um crédito de 450, menos o débito de 880, menos o débito de 500, mais um crédito de 920 e menos o débito de 1.000. 1.250 mais 450 menos 880 menos 500 mais 920 menos 1.000, isso vai resultar em 240. Isso quer dizer que João ficou com R$ 240 na sua conta. Questão número 6. Resolva. Item A. Entre parênteses, menos 15, vezes, entre parênteses, mais 4. Nós vimos que na multiplicação e na divisão também, sinais diferentes resultam em menos e sinais iguais resultam em mais. Então, nesse caso, sinais diferentes, nosso resultado vai ser menos, e 15 vezes 4 dá 60, ou seja, menos 60. Item B. Mais 21 vezes menos 13. Mais vezes menos dá menos, e 21 vezes 13, 273, ou seja, menos 273. Item C. 50 dividido para menos 25. Sinais diferentes, vai dar menos. 50 dividido para 25 vai dar 2. Então, nossa resposta aqui é menos 2. Item D. Menos 444 dividido para menos 4. Sinais iguais, vai dar mais. E 444 dividido para 4, isso vai dar 111. Ou seja, mais 111, ou simplesmente 111, sem necessidade de apresentar o sinal de mais na frente.
Questão número 7. Um vendedor fez 3 vendas. Na primeira, teve prejuízo de R$ 400. Na segunda, teve prejuízo de R$ 700. E na terceira, teve lucro de R$ 1.300. Qual foi o balanço financeiro após as 3 vendas? Então, menos 400, um prejuízo de 400 na primeira venda, menos 700, um prejuízo de 700 na segunda venda, e mais 1.300, um lucro de 1.300 na terceira venda. Menos 400 menos 700, isso vai dar menos 1.100. Aí esses dois prejuízos que acumularam 1.100 menos 1.100, comparando com o lucro de mais 1.300, isso representa então mais 200 no total. Ou seja, ele teve no final um lucro de R$ 200, embora tenha tido 2 operações, 2 vendas em que ele teve prejuízo. Mas a terceira venda ela compensou pelo lucro obtido. Então, nesse caso, o lucro foi de R$ 200. Esses foram os nossos exercícios envolvendo os números inteiros. Espero que tenham gostado e até a próxima.